Bom dia, irmãos! Hoje, nosso estudo tem por título: Haverá pecadores no reino de Deus? Estudo com base no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 31, que diz assim: Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos procedem no reino de Deus. No tempo de Jesus, publicanos e meretrizes eram desprezados pela sociedade, especialmente pelos fariseus. Os publicanos ou cobradores de impostos eram considerados como estando além da possibilidade de arrependimento, o que os excluía totalmente da salvação. As meretrizes ou prostitutas estavam no mesmo nível. Além do mais, a lei de Deus estabelece penas severas para as tais praticantes. Agora imagine o espanto e a ira dos fariseus, tido como exemplo de moralidade, ao ouvirem Jesus dizer que essas duas classes abominadas por eles estariam no céu antes deles. Estaria Jesus elogiando os pecadores e condenando os observadores e intérpretes da lei? O significado dessa parábola é bem clara. Jesus não está prometendo a salvação nem aos fariseus, cheios de justiça própria, nem aos pecadores impenitentes. Ele não está elogiando ninguém aqui. Ele está apenas dizendo que um grupo é menos ruim do que o outro. Vejam, os versos precedentes falam de dois filhos. Um prometeu ao pai que iria trabalhar na sua vinha, mas não foi. O outro disse que não iria, mas foi. Vamos ao versículo. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Mateus capítulo 21, verso 28 ao 30. O primeiro representa os líderes judaicos, que não creram na pregação de João Batista, nem aceitaram a mensagem de Jesus. Cumpriam com exatidão os zelos e ritos e cerimônias, mas rejeitavam a verdade, deixando assim de fazer a vontade de Deus. E Jesus deixou claro que suas desobediências lhes impediriam a entrada no reino de Deus. Assim como na parábola, nenhum dos 2 filhos trouxe satisfação completa ao pai. Jesus quis ensinar também que nem os fariseus, nem os publicanos e meretrizes representavam o grupo ideal. Os fariseus, porque diziam e não faziam. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Mateus capítulo 23, versículo do 1 ao 3. E palavras belas e piedosas não são substitutos para boas ações. Os publicanos e meretrizes também não representavam o filho ideal, pois eram materialistas e mundanos, embora suas ações, às vezes, fossem mais piedosas do que a de muitos seguidores de Jesus. O filho ideal é aquele cuja profissão de fé é coerente com a prática. É o que diz e faz, é o que obedece, é esse que traz alegria completa ao Pai. Jesus disse: Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Jesus também diz, em João capítulo 14, versículo 21, Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. O que é em comum nesses 2 versículos? É a obediência aos mandamentos
e o amor a Jesus. Quando há um verdadeiro encontro com Jesus, a vida é transformada. Por isso, é importantíssimo frisar que no reino de Deus encontraremos fariseus como Nicodemos, prostituta como Raabe e publicanos como Zaqueu, todos pecadores convertidos, transformados e salvos pela fé em Jesus Cristo. Amém? Reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. Obrigado por essa graça maravilhosa, Pai. Sem ela, estaríamos todos condenados à morte. Louvamos-te pelo sacrifício de Jesus Cristo, que alcança qualquer pecador, em qualquer época e lugar. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.